Olá, bem-vindo ao Minuto AB. Na aula de hoje vamos comentar sobre a confissão e as suas características. A confissão, ela ocorre quando o réu faz a aceitação da imputação penal que é feita a ele perante a autoridade judicial ou autoridade policial. O réu confessa: olha, eu pratiquei esse delito. E quais são as características da confissão? A primeira delas é que a confissão é um ato personalíssimo. Só o acusado, suspeito, réu, denunciado pode fazer a confissão. Ninguém pode confessar por ele. Então, a primeira característica é um ato personalíssimo. A segunda característica é que a confissão é um ato livre e espontâneo. Ninguém pode confessar mediante coação ou mediante tortura, por exemplo. A confissão deve ser livre e espontânea. A terceira característica é que a confissão é um ato retratável. Então, se o agente ele confessa num primeiro momento o delito, posteriormente ele pode se retratar dessa confissão. Confesso que, na prática, isso é bem estranho e não mostra verdade ou solidez no que o réu está falando e pode causar um certo transtorno para ele dentro do processo. Mas a confissão, ela é um ato retratável. E a última característica é que a confissão é um ato divisível. Por exemplo, diante de uma pluralidade de crimes, o réu pode confessar a prática de um delito e negar outro. Isso sem problema. A confissão, ela não precisa ser de todos os crimes ou de nenhum. Ela pode ser divisível, né? Apenas com relação a um delito e negação com relação ao outro. E com relação ao valor probatório da confissão. Mas ela tem um valor probatório igual ao das demais provas. Ela não tem uma equivalência maior ou menor. Inclusive, se o réu confessar, o juiz vai analisar essa confissão com as demais provas para ver se ela tem plausibilidade. Antigamente era utilizado como rainha das provas. Se o réu confessa, automaticamente ele já seria condenado. Já hoje não funciona assim. Essa confissão vai ser comparada e se tiver plausibilidade, aí sim o juiz até utilizará ela para condenar o réu ou o denunciado. O último ponto importante é com relação ao exame de corpo de delito. Nos crimes que deixam vestígio, o exame de corpo de delito é imprescindível. Inclusive, a confissão não supre a sua ausência. Isso está previsto no artigo 158 do Código de Processo Penal. Contudo, existem jurisprudências recentes que indicam no sentido de que, mesmo na ausência do exame de corpo de delito, a confissão aliada a outras provas, não só isolada, podem suprir a ausência do exame de corpo de delito para comprovar que realmente houve a prática daquele delito. Espero que tenham gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.